Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós vamos começar um novo texto, né? Que é o texto de número 11 do livro de exercícios, e é com ele que eu começo o vídeo. O texto é o que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria, e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. Quer dizer, que nós caíssemos, né, nesse sono da terceira dimensão, né, que é descrito lá no livro do Gênesis na Bíblia. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua pureza, em sua inocência, em sua ausência de pecado, tá bom? Não gosto de usar essa palavra impecabilidade, porque eu acho que ela não traduz o sentido que Jesus quis dar para sinlessness em inglês, tá? Que é a palavra original. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza. Pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador, né? Então, unicidade no sentido aqui de que somos únicos, e unidade de que estamos unidos, e unicidade também no sentido de que junto com o nosso Criador somos todos um, né? Daí o título do livro lá, famoso, né? A Lei do Uno, né? The Law of One, a lei do um, só existe um, né? O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz. Peraí, só um minuto. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama,
Ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma, e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Lição 321, a lição do dia. Pai, a minha liberdade está unicamente em Ti. Eu não entendi o que me libertou, nem o que é a minha liberdade, e nem onde devo procurar para achá-la. Pai, procurei em vão até ouvir a Tua voz, orientando-me. Agora não quero mais guiar a mim mesmo, pois não fiz e tampouco compreendi o caminho para achar a minha liberdade. Mas confio em Ti. Tu, que me dotaste com a minha liberdade como Teu Filho Santo, não estarás perdido para mim. A Tua voz me orienta e o caminho para Ti, enfim, se abre e se torna claro para mim. Pai, a minha liberdade está unicamente em Ti. Pai, é a minha vontade voltar. Voltar para onde? Voltar para casa, né? Aqui não é o nosso lar. Aqui é o mundinho de realidade virtual, né? No qual nós em algum momento decidimos que a gente ia brincar, né? A gente ia ter uma experiência aqui, tudo bem, nenhum julgamento, né? Mas aqui efetivamente não é o nosso lar, tá bom? Hoje respondemos pelo mundo que será libertado junto conosco. Por quê? Porque se eu tô tendo a minha mente liberada, então, meus queridos, minhas queridas, eu tô liberando o mundo. Como estamos contentes por termos achado a nossa liberdade através do caminho certo estabelecido pelo nosso Pai. E como está garantida a salvação do mundo inteiro, quando aprendemos que a nossa liberdade só pode ser achada em Deus. Pai, a minha liberdade está unicamente em Ti. Então, eu só sou livre quando eu estou unida a meu Pai. Aí eu sou verdadeiramente livre, né? Então, hoje você vai levar essa mensagem para a sua criança interior. Eu já vou detalhar como você vai fazer isso, tá bom? Eu não sei como é esse valor para vocês, sabe, meus queridos? Mas para mim, a liberdade é um dos valores mais importantes, mais caros para mim na minha vida, né? É muito importante, né? Então vamos lá para a leitura do texto do livro de Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, dia 321. Hoje eu tenho a coragem de buscar os meus sonhos, de ir atrás dos meus sonhos. Eu sei no meu coração que não é nenhuma força exterior, mas meramente a falta de coragem que me impede de viver a vida que eu desejo viver. Eu reconheço um medo que me impede de buscar, de ir atrás dos meus sonhos. Os milagres que eu busco não se desdobrarão a menos que eu clame pelo amor que expulsa o medo. Hoje eu não vou me esconder por trás de desculpas, das desculpas que eu dou a mim mesmo. E eu aprofundarei a minha disponibilidade, a minha disposição para servir a luz dentro de mim. Onde quer que isso me leve e o que quer que essa força, né, peça a mim, né? Peça que eu faça, né? Gente, olha só. Lembrando que agora no mês de novembro nós estamos trabalhando com o anjo da disposição, né? É ele que está trazendo as experiências pra gente, né? Muito bem. A oração. Querido Deus, eu me acovardo com medo algumas vezes diante do chamado da minha alma. O chamado para a grandeza, o chamado para a iluminação, o chamado para você. E esse você aqui tá com letra maiúscula, né?
Então é o chamado para você, Deus, né? Por favor, me ajude a fazer a escolha pelo amor, para que eu possa viver a vida que eu verdadeiramente desejo e para que eu possa manifestar os meus sonhos. Amém. Então, hoje, você não vai poder usar nada como uma desculpa para você não estar indo atrás dos seus sonhos, né? Não vai usar, não pode. Hoje não pode, tá bom? Hoje você não pode. Hoje você vai ter que segurar o touro na unha, né? Como a gente diz aqui no Rio, né? E que touro é esse? É o seu ego, que diz pra você que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não é merecedor, que você não é digno, que ninguém da sua família teve, então por que você teria? Você não é melhor do que ninguém? Né? Então hoje você vai confrontar essas crenças. Todas elas são do seu ego, todas elas são mentirosas, né? Na vida você tem que fazer duas coisas, né? De acordo com o ensinamento de Um Curso em Milagres. Você tem que pedir orientação para o Divino Espírito Santo, primeiramente, em primeiro lugar. E aí você vai receber a orientação e você tem que ir lá e colocar aquilo em ação. Não haja sem antes pedir orientação ao Divino Espírito Santo. Não haja. Não vai ser eficaz. E não deixe de agir depois de ter a orientação do Divino Espírito Santo. Então hoje você pode fazer a seguinte pergunta para ele. Você pode falar: Divino Espírito Santo, o que se requer de mim para que eu possa construir a vida com a qual eu sempre sonhei? Faça essa pergunta várias vezes por dia. Você pode falar para o universo também. Universo, o que se requer de mim para que eu possa construir a vida com a qual eu sempre sonhei? O que se requer de mim, universo? O que se requer de mim para eu conquistar, para eu encontrar o meu propósito de vida, para eu saber qual é o meu propósito de vida? Né? O que se requer de mim, universo? Você pode falar. E aí você deixa, tá? Espera. Não fica preocupado, não. Tá? Não fica vivendo em função dessa pergunta, não. Tá bom? Da sua curiosidade. Vai viver sua vida, tá? Gente, nos últimos dias, nós falamos sobre limites, né? Sobre como estabelecer limites. E como isso é importante nas nossas vidas e como isso é importante para a cura das nossas crianças interiores. Porque as nossas crianças interiores, elas foram ensinadas lá, desde pequenininhas, a agradar os outros, a serem boazinhas, né? E assim perderam a própria autenticidade. E é nesse movimento que nós perdemos a nossa conexão com o Criador, com Deus. Por quê? Por quê? Porque quando você nasce, né, que você tá bem mais conectado com Deus, quando você chega aqui na Matrix, você é muito mais autêntico, né? Se você tem um bebê de colo e o seu bebê você chega perto de uma pessoa com o seu bebê no colo e essa pessoa tem uma energia que não é agradável para esse bebê, o bebê começa a berrar, né? E aí? E aí que a gente perdeu isso. Perdemos essa conexão com o nosso self, né? Com o nosso ser real, né? Então, eu no feriado, me apareceu um texto aqui, que foi obviamente o Divino Espírito Santo que mandou para mim, e que é um texto do livro O Teu Corpo Não Mente, Curar a Pessoa e Não a Doença, do Luiz Simões, tá? Que eu adoro e já recomendei para vocês aqui. Tá? Eu tava fazendo uma consulta e aí ele vai falar sobre o discernimento, tá? E sobre o amor verdadeiro e sobre os limites. Então eu adorei esse texto, mas eu tenho que dizer para vocês de onde é e do que se trata. É um texto sobre o sistema imunológico.
A imunidade consiste na capacidade de evolução do ser humano na harmonia, na habilidade de adaptação ao meio ambiente, mantendo a evolução. Às vezes, consiste no fato de a pessoa ter de andar no meio de algumas feras, sem se transformar numa delas, e continuar a seguir o seu processo de evolução em harmonia. Então, vou fazer uma pausa. Nós estamos aqui juntos há 320 dias, buscando uma expansão de consciência, uma evolução espiritual. Muitos de vocês estão comigo pelo 3º ano. Todos os dias vocês têm uma lição comigo. Uma lição do Cristo que vem através de mim, tá? E nessa busca por evolução, por expansão da consciência, nós vamos ficando muito refinados. E as pessoas e começamos a vibrar numa consciência de 5ª dimensão. Mas nós estamos cercados por pessoas que ainda estão vibrando numa consciência de 3ª dimensão. E eu não estou dizendo que elas são piores do que nós, nem melhores do que nós. Elas só estão em outra fase do seu aprendizado. Mas isso pode começar a ser muito desafiador pra gente, tá? Então é esse o desafio aqui. A gente caminhar no meio de algumas feras sem se permitir voltar para aquele nível de consciência. Na minha viagem agora para a Grécia, no último dia do workshop do Stargate, os nossos guias nos falaram: vocês vão voltar para casa de vocês. Vocês vão voltar e vão enfrentar os mesmos desafios antigos. Por quê? Qual é a lição agora? É ver se vocês vão cair nas mesmas reações, nos mesmos padrões antigos de comportamento, ou se vocês vão manter essa consciência de 5ª dimensão tão elevada que nós conseguimos aqui em uma semana de workshop, lá na casa de vocês. Porque é isso que vocês têm que fazer. No emprego de vocês, no trânsito, na fila do banco. Hoje em dia ninguém mais vai no banco, né? Então, esse é o nosso desafio. Nós vamos continuar caminhando ao lado de pessoas que estão distantes do nosso atual nível de consciência. Como é que a gente vai reagir diante delas? Ou melhor, como é que a gente vai agir? Porque reagir seria do ego, né? Como é que a gente vai agir? A partir de um coração amoroso e compassivo? Sim, eu espero que sim. Eu espero que isso seja possível. Mas eu preciso também aprender a agir a partir de um coração amoroso e compassivo comigo mesmo. Comigo mesma. E aí é que está o maior desafio, não é? Aí ele continua. Quando nós encarnamos, vimos de um mundo de unidade para encarnar num mundo de dualidade, onde toda a matéria precisa do seu oposto para ser total e íntegra. O próprio corpo é uma manifestação dual da matéria. Embora cada um deva sempre recordar que pertence ao todo, na realidade dual, cada um deve saber interpretar o que lhe é nocivo e o que lhe é propício. A imunidade serve para a pessoa saber aquilo que deve recusar e aquilo que deve deixar entrar, para conseguir prosseguir no seu caminho de evolução, né? De uma forma harmoniosa. Aquilo que devo recusar não é uma agressão, nem deve ser considerado como tal. É apenas uma energia, um modo de estar ou ser que não me convém para a minha evolução em harmonia. Não assinalar a dualidade na nossa vida é morrer e é recusar a encarnação. Isso que eu tô lendo aqui tem tudo a ver com a live que a gente fez no domingo, sobre a guerra. E sobre a defesa na consciência da ausência de defesa, tá? Na consciência crística, na consciência da amorosidade. Portanto, se você ainda não tiver assistido a live de domingo,
As Guerras sob o ponto de vista de um Curso em Milagres, por favor, assista. E se você ainda não tiver feito para mim, por favor, o Pix no valor mínimo de R$8, por gentileza, o faça, tá? Então, olha só, eu falei para vocês, ano passado, quando a gente estava naquela... Eu acho que foi nesse momento, tá? Eu posso estar enganada. Mas ano passado, quando a gente estava naquela confusão de eleições, eu falei para vocês que o voto de vocês ia ser isso aqui. Ia ser uma escolha. O que eu quero trazer para o meu mundo e o que eu não quero trazer para o meu mundo. O que eu vou permitir que entre e o que eu não quero que entre. Aí algumas pessoas falaram assim para mim: eu não gosto de X e nem de Y, então eu vou anular meu voto. E eu falei para vocês: não façam isso. Ah, mas como eu vou escolher? Peço orientação ao Divino Espírito Santo. De mais a mais, quando a gente vai no âmago, quando a gente vai se informar mesmo, saber quem é quem, saber o que cada pessoa está fazendo, essa escolha ela naturalmente emerge, mesmo que você esteja vendo o lado sombra daquela pessoa. Lembrando que você também tem o seu lado sombra. Eu também tenho o meu lado sombra. Só um iluminado não tem lado sombra. Nós não estamos ainda. Nós estamos na jornada para. Ok? Então, muito bem. Então, se trata exatamente disso. De eu saber discernir. Eu tô aqui na matéria para aprender a discernir. Mas as religiões me ensinaram tudo ao contrário. E a gente já vai entender por quê. Deixa eu continuar a ler. As pessoas que andam aos abraços, a todos, ele tem um português assim diferente porque é o português de Portugal, tá? Esse livro é português. Não percebem, e esse autor é português, não perceberam o que é a imunidade. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu estive nesse espaço, querendo ser amiga de todos, querendo gostar de todos, querendo deixar que todos entrassem na minha vida, né? Aí, o que aconteceu? O meu gato, amado, louca com o meu gato, era louca pelo meu gatinho, o meu gatinho laranja, o meu chuchu, no final de 2013, foi diagnosticado com um linfoma, um problema no sistema imunológico. E ali começou a minha jornada rumo à transformação. Já era aluna de um curso em milagres, estava no meu 8º ano de estudos, tá? Essas pessoas dão abraços a todos porque acreditam naquilo a que chamam de amor incondicional. Mas amor incondicional não é gostar incondicional. Amar é aceitar, não é gostar. É verdade que a aceitação acentua a união e que a rejeição acentua a separação. Mas não gostar, e ele bota não gostar sublinhado, não quer dizer rejeitar. Esse é que é o erro de muitos. Não gostar não é criar separação, é assinalar a dualidade. Vou ler de novo. Não gostar não é criar a separação, é assinalar a dualidade. É perfeitamente normal não gostar de uma coisa ou de alguém. E é para isso que existe a dualidade. Para eu poder escolher com quem me quero dar. Gostar de toda a gente é não se aceitar a si próprio. Não gostar de alguém não é rejeitar, mas aceitar essa pessoa como ela é. Ou melhor, mas não aceitar essa pessoa como ela é que é rejeitar. É erguer uma barreira. Então vamos dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro.
Não gostar versus gostar, aceitar versus não aceitar, né? Então, eu tenho um parente que se envolveu em crimes, tá? E eu não gosto desse parente. Eu aceito que ele tem esse jeito de ser, que ele ainda tá vivendo desse jeito criminoso na terceira dimensão. Então eu me afasto dele. Ao aceitá-lo, eu dou amor incondicional para ele. Eu aceito a manifestação dele no nível que ela tá hoje. Mas eu não gosto dessa manifestação. Então eu me reservo o direito de me recolher e não conviver com esse homem ou mulher. O Gasparetto tinha uma frase que eu adorava. Ele falava assim: você pode tudo, mas nem tudo te convém. E a sua jornada aqui, ele falava, é descobrir o que te convém. O que te convém? E o que não te convém? Me convém conviver com o meu parente que está envolvido na criminalidade e que acha que está tudo bem e não está fazendo nenhum esforço para mudar? Não me convém. Então eu escolho não conviver. Eu não gosto dessa manifestação. E eu aceito incondicionalmente que o meu parente ainda está nessa manifestação. Eu não estou tentando modificá-lo. Não estou tentando modificá-lo. É o que a gente falou ontem. Foi sobre isso que a gente falou ontem. O seu parente dirige bêbado, permita que ele dirija bêbado, ele vai encontrar as consequências dos atos dele. Permita, aceite que nesse momento ele precisa da bebida para ter um pouco de paz mental. Agora, se você não gosta de bebida, reduza o seu contato com esse parente. Eu particularmente não bebo e não gosto de bebida. Na terça-feira à noite eu saí para jantar com uma amiga minha. E nós fomos numa casa de vinhos. E ela pediu um vinho. E quando ela perguntou para mim o que você vai querer, eu falei, eu não bebo. E ela não falou nada. Ela não me criticou. Ela tomou o vinho rosé dela, gelado, maravilhoso, e eu tomei Coca-Cola, gente. Ah, não, Jaque, não fala que você toma Coca-Cola. Toma. Uma vez por mês eu tomo Coca-Cola não diet. Coca-Cola normal. Tá? Então, ela tomou o vinho dela e eu a amo. E ela é uma das pessoas mais especiais, uma das amigas mais especiais que tem na minha vida hoje. E eu tomei a minha Coca-Cola. Ela ficou em paz com o vinho dela e eu fiquei em paz com a minha Coca-Cola. Saímos do restaurante, ambas íntegras, de pé, não alcoolizadas. Se ela tivesse, não seria o caso, né? Mas vamos supor que eu fosse uma amiga que eu não conhecesse bem e ela tivesse bebido até cair e eu tivesse que puxar ela para dentro do Uber e entregar ela na casa dela, com certeza eu iria repensar a minha proximidade com ela. Nada contra, é um direito dela, mas eu não quero isso perto de mim. Não me convém. Estou exercendo a virtude do discernimento. Então, se você está achando que você é um estudante de um curso em milagres para sair por aí amando todo mundo incondicionalmente, sim, você é. Só que você vai amar na aceitação incondicional da manifestação atual do outro. E não na fantasia de que a presença de todas as pessoas te convém. Quando, na verdade, em alguns relacionamentos, a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é pegar a sua mala e ir embora. E aí eu vou citar o grande mestre Arli Cravo do canal Foco no Afeto. Porque esse relacionamento é indigno para você.
Não fique num relacionamento indigno para você. Fique sozinho. Aprenda a ficar sozinho. Fique sozinha, aprenda a ficar sozinha. É a sua criança interior que tá lá desesperada porque tem que ficar acompanhada. Quando aquela relação já mostrou pra você por A mais B mais C mais D mais E que não te convém. E você fica teimando. Ah, Jaque, mas é a minha relação com a minha mãe que me destrói, que é abusiva comigo, que tem um comportamento narcisista e me trata muito mal e ela tá muito idosa e eu preciso cuidar dela. Será que você pode pedir ajuda pra alguém pra cuidar dela? Ou se não for possível, será que você pode manter um distanciamento emocional dela? Não é porque é sua mãe que alcançou determinado estado de consciência. Não é porque é sua mãe que você vai ficar permitindo que te agrida, que te humilhe, que te rejeite, que te critique, que te magoe. Cabe a você colocar os limites. Essa é uma chave que você vai escrever hoje aí na sua agenda no dia 17 de novembro. Cabe a mim estabelecer os meus limites. Ninguém vai estabelecer os seus limites por você. Porque se alguém estiver fazendo isso por você, está invadindo os seus limites e invadindo o seu livre-arbítrio. Porque é você que tem que saber o tamanho e a qualidade e a quantidade dos seus limites e com quem. Se é assim com X, se é do outro jeito com Y, tá? Mas ele continua. Aceitar é baixar as defesas. Olha que frase. É a tal da ausência de defesas de um curso em milagres, né? É amar, mesmo que não se goste do outro. Aceitar é reconhecer que, na origem, nós somos todos um. A rejeição consolida o ego separado. A aceitação consolida o todo. Por isso, o ser humano dos nossos dias tem mais facilidade em rejeitar do que em aceitar, pois o seu propósito é alimentar o seu ego negativo. E o ego negativo... Peraí, deixa eu ler sem trocar, tá? Porque aqui ele vai falar, eu achei que ele fosse falar do ego negativo, mas não é. Ele está falando do ego mesmo de Freud. Então, deixa eu ler de novo. Por isso, o ser humano dos nossos dias tem mais facilidade em rejeitar do que em aceitar, pois o seu propósito é alimentar o ego. E o ego precisa sentir as suas fronteiras. E cada vez que o ego rejeita alguém, ele consegue sentir as suas fronteiras. Os seres humanos confundem a emoção de gostar com o sentimento de aceitar e amar. Então a emoção, meus amores, ela vem e vai. Ah, eu tô com raiva agora, daqui a 15 minutos não tô mais com raiva. O sentimento não, o sentimento é a parte do meu ser. Tá? Então eu amo você incondicionalmente. Logo, eu te aceito incondicionalmente. Logo, eu escolho não mais conviver com você. Eu escolho respeitar que você não vai mudar para atender às minhas necessidades. E eu escolho me lembrar de que isso é um direito seu. E eu escolho me lembrar de que cada um está no seu momento perfeito. Tá? O amor incondicional não quer só dizer aceitar os outros incondicionalmente, mas também aceitar-me a mim próprio incondicionalmente. Isso é o mais difícil. Isto implica não dar um abraço ou nem sequer querer aproximar-me de uma pessoa de quem eu não gosto. Isso implica ser sincero comigo. Ser sincera comigo. É que, de fato, há pessoas nesse mundo que não fazem parte da minha evolução. Uhul!
Certo? Certo do seu Creyson? Certo? Entenderam? Tá certo? Fazem talvez parte da evolução do vizinho. Seu vizinho tem outra história, não é a sua. Ele apenas mora no mesmo edifício ou na casa do lado. Quando as pessoas de quem não gostamos se cruzam conosco, fazem-no para que nós possamos dizer-lhes não normalmente, com amor e suavidade. Já que você quer ir ao cinema comigo, não, obrigada! Eu tenho que fazer a live de um curso em milagres para os meus alunos. Vocês entenderam? Jaque, vamos na padaria comigo? Não, obrigada. Eu estou com intolerância a glúten, não posso ir na padaria. Quem me dera ir na padaria. Tornar-se imune é não se deixar influenciar pelo que não é bom para nós. Eu tô quase pedindo para vocês transcreverem esse texto aí na agendinha no dia 17 de novembro de 2023. Eu vou ler de novo essa frase. Eu vou ler de novo essa frase para mim, porque eu preciso escutar esta frase, meus queridos, minhas queridas, amados irmãos em Cristo. Tornar-se imune é não se deixar influenciar pelo que não é bom para nós. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu já contei. Eu tenho uma doença autoimune. Então esse texto realmente, ele é para mim, né? E a intolerância ao glúten que eu descobri no ano passado, ela é uma reação. Ela está deflagrando, intensificando a reação a minha doença autoimune, tá? Tornar-se imune não é se deixar influenciar pelo que não é bom para nós. Não é matar tudo que está à nossa volta que possa ser suscetível de nos atacar. Esta vida não é uma luta. Mas essa é uma das crenças estruturantes do ego. A vida é uma luta. E de onde ela vem? A gente viu quando a gente estava estudando os textos do Leonardo Orla da terapia do renascimento. Ela vem do parto. Lá na hora de sair da barriga da sua mãe, foi uma tristeza para você sair e você concluiu que a vida era uma luta. Por quê? Porque a sua mãe, ela estava tendo todas as memórias inconscientes do parto dela própria, quando ela chegou no mundo, sendo ativadas. Então, ela inconscientemente contrai o corpo dela todo e fica muito difícil para você nascer. E aí você nasce acreditando que a vida é uma luta. E aí vocês podem falar assim para mim, até o bebê que nasce de cesárea, ele tem essa crença? Sim, ele tem essa crença. Uma das minhas crenças mais importantes que foi transformada lá na minha lei eterna. Né? A vida é uma luta, foi transformada em a minha vida é fácil e eu estou sempre em paz. A minha terapeuta que me deu, amada Yara de Lima. Certo? Eu vou ensinar vocês a escreverem a palavra certo, que vocês sabem que eu sou obsessiva com português, tá? Então, certo se escreve C-E-R-T-H-Y-O. Certo do seu Creyson, tá bom? Vocês lembram do seu Creyson, do Caceta e Planeta? Gente, como eu amava Caceta e Planeta. Essa vida não é uma luta, é uma entrega com discernimento. As pessoas com sintomas autoimunes, ou com alergias, ou com intolerâncias, como é o caso do glúten, são pessoas que se sentem agredidas, na maior parte dos casos por coisas inofensivas. O papel do sistema imunológico não é o de levar a cabo uma guerra sem tréguas, porque essa ideia não faz sentido. Tá? Os alérgicos, por exemplo, são pessoas que se defendem de muitas coisas, que são quase todas inofensivas.
O alérgico está continuamente a aumentar a noção de inimigo potencial e constrói uma enorme armadura defensiva. O alérgico é uma pessoa com um comportamento agressivo, mas que não tem consciência de ter esse comportamento. Ou seja, é uma pessoa dócil, mas de agressividade reprimida. Que é uma pessoa dócil, mas de agressividade reprimida é tão propensa a alergias quanto uma pessoa agressiva. A leucopenia, da qual eu já sofri, é uma descida dos leucócitos, glóbulos brancos, e, portanto, uma descida da humanidade da pessoa, uma baixa, de contagem. A pessoa não sabe se defender e nem dizer não. Você tá entendendo a parada aqui? A sua lição até o final do ano vai ser aprender a dizer não. Até o final do ano. Tá? Dizer não amorosamente, como ele diz aqui. Dizer não normalmente, com amor e com suavidade. Você vai trazer um não para sua vida. Você só quer o sim, você só quer a luz. Mas você está no mundo de dualidade. A pessoa, na leucemia, no lúpus eritematoso e no lúpus discoide, as tensões vividas pela pessoa também se prendem com o sistema imunológico, mas de outro modo. Os problemas de timo também se prendem com o sistema imunológico, tá? Então, a gente pode aqui fazer a ativação do timo do Theta Healing. Você pega seus dedinhos aqui, esses 3, bate aqui no centro do seu coração, onde ele está guardado, e fala assim: ativar glândula timo, ativar glândula timo, ativar glândula timo, tá? Fala com seu timo: oi timo, eu te amo, está tudo bem, tá? Então, quando eu não sei dizer não, porque eu tenho esse conceito absolutamente equivocado do que vem a ser amor incondicional, eu vou ter essa crença, de que eu tenho que gostar de todo mundo e eu tenho que conviver com todo mundo. E aí eu vou ter problemas no meu sistema imunológico, tá? Tá bom? Então não vamos confundir verdadeiramente o que é amor incondicional. Amar incondicionalmente é aceitar que o outro é do jeito que ele é. Isso é que é amor incondicional. Eu aceito que você é desse jeito. E ao aceitar que você é desse jeito, eu vou medir a qualidade e a quantidade do meu convívio com você. E aí eu vou praticar o que o Arli Cravo chama de distanciamento saudável. Às vezes o meu distanciamento saudável é eu morar em Zurique e aquela pessoa morar no Rio de Janeiro. E a gente se falar pelo telefone algumas vezes por ano. Às vezes o meu distanciamento saudável é eu ter o meu marido com quem eu carinhosamente, amorosamente divido o meu leito. Então, meu querido, minha querida, é você que vai ter que avaliar isso. Entende? Exercitar a virtude do discernimento. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tá bom? Onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? Qual é o espaço que eu quero dar para essa pessoa na minha vida? E aí, uma boa dica é a gente primeiro conhecer as pessoas, para depois a gente começar a namorar com elas e casar com elas e noivar com elas, ou virar best friends forever, melhores amigos para sempre. Entendem? Às vezes eu simplesmente passei de nível de consciência e aquela relação não tem mais nada a ver comigo. Mas eu posso mandar vibrações de energia positiva para aquela pessoa. Nos nossos atendimentos do Theta Healing, às terças à noite, no final a gente tem uma roda de cura e a gente manda amor incondicional para as pessoas. Nossa, eu mando amor incondicional para pessoas com as quais eu não estou convivendo. Porque, infelizmente,
Porque, infelizmente, desculpem, fui olhar aqui e me distraí. Porque, infelizmente, o meu convívio com aquelas pessoas não é possível. Porque o meu grau de afinidade com aquela pessoa é muito baixo. Entende? E tá tudo bem, gente. Vamos ficar em paz com isso. Tá? Essa aqui é uma grande lição. E aí eu peço a vocês que se lembrem que eu falei para vocês exatamente isso com base em textos de Um Curso em Milagres. A gente tá aqui para exercer a virtude do discernimento, não para ficar em cima do muro. E se você tá em dúvida, o que acontece com a gente na maior parte do tempo, peça orientação ao Divino Espírito Santo. Como é que você vai pedir? Meu Divino Espírito Santo, me mostra a verdade dessa pessoa. A verdade a respeito dessa pessoa. Me mostra a verdade a respeito desse candidato aí, em quem eu quero votar. Meu Divino Espírito Santo, me mostra a verdade a respeito desse gatinho que eu tô paquerando no Tinder e que eu vou sair com ele na semana que vem. Meu Divino Espírito Santo, me mostra a verdade a respeito dessa minha amizade. Meu Divino Espírito Santo, me mostra a verdade a respeito das pessoas no meu trabalho. Ah, Jaque, mas aí no meu trabalho é difícil, eu tenho que conviver com todo mundo. Você tem que conviver ali, no momento de trabalho, numa convivência profissional. Você não precisa convidar para tomar café com você. Você não precisa convidar para almoçar com você. Você não precisa receber na sua casa. Certo? E vamos ser respeitosos com todos. Vamos ser respeitosos com todos. Com todos nós podemos ser respeitosos, né? E nesse sentido, gente, eu vou dizer para vocês que as pessoas dos países frios, hemisfério norte, elas podem nos ensinar muito. Eu tenho um dos meus melhores amigos, que eu já falei para vocês, que é como se fosse um irmão para mim, que eu brinco com ele, eu falo para ele que a gente foi separado na maternidade. Ele viveu durante 2 anos na França. E quando ele retornou, ele falou para mim uma coisa que é verdade sobre todos os europeus. Ele falou assim, Jaque, muito difícil você fazer amizade lá. Eles são muito reservados. Mas quando você faz uma amizade, essas pessoas realmente são suas amigas. E se você precisar delas, elas vão estar disponíveis para você. E a gente aqui no Brasil faz amizade com todo mundo, mas as nossas amizades são superficiais. Nós somos um povo superficial. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, você faz uma amizade e você chama a pessoa para se encontrar com você no barzinho. Lá em Paris, você faz uma amizade e a pessoa convida você para jantar na casa dela. E eles acham muito estranho quando eles chegam aqui e veem o nosso jeito de ser. Muito estranho. Tem até perfis de piadas, né, de estrangeiro fazendo piada com esse nosso jeito brasileiro de ser, né? Então que aprendamos a ter discernimento em tudo. Para de querer ficar em cima do muro. Se você tá querendo ficar em cima do muro, você não tá aprendendo. Para de querer ficar em cima do muro. Para. Assume a responsabilidade pelas suas escolhas. E se você ainda não sabe o que escolher, às vezes a nossa escolha é muito óbvia. Peça ao Divino Espírito Santo para te orientar e te mostrar, né? E aí é isso que eu quero que vocês levem para a criança interior de vocês hoje. Quando chegar uma pessoa que você não goste perto de você e você tiver aquele ímpeto da criança interior ferida de ir lá puxar saco, fazer uma festinha, você vai virar para sua criança interior e vai falar assim para ela: tá tudo bem você não gostar dessa pessoa, tá? A sua liberdade está unicamente em ti, em mim e na nossa conexão. Tá tudo bem você não gostar dessa pessoa. Tá tudo bem. Tá tudo bem você não querer conviver com essa pessoa. Fique em paz com isso.
Nós vamos ajustar a quantidade e a qualidade do nosso convívio. E vai ficar tudo bem, tá? É isso que você precisa fazer com a sua criança. Assegurá-la de que tá tudo bem, que o que ela sente tá certo, né? É isso, meus amores. Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.